7 lições de psicologia que eu aprendi estudando russo. Olha que interessante. Eu venho estudando russo com a professora Ekaterina já há alguns meses, 4, 5 meses, e tô ficando bem satisfeito assim com o meu desenvolvimento, embora eu ache esse idioma muito desafiador, muito difícil. Algumas palavras são até contraintuitivas para mim, assim, mas faz parte do processo do idioma. E além de aprender o idioma em si, além de ficar familiarizado com o idioma, o processo de aprendizagem também me faz perceber características importantes da própria mente humana, da própria psicologia, da própria saúde mental. Então eu quero compartilhar com vocês 7 lições que o processo de aprender russo está me reforçando, assim, né? Lições que, claro, já havia pensado a respeito, já havia aprendido, mas que estou me deparando na prática agora novamente. E já deixo aqui a recomendação para quem tem curiosidade sobre a cultura russa, para quem quer aprender russo, sigam a professora Ekaterina no Instagram e também acompanhem o canal dela no YouTube. Ela produz muito conteúdo interessante em ambas as redes sociais. A primeira lição, então, é que o processo de desenvolvimento e de aprendizagem, ele sempre nos expõe à nossa vulnerabilidade. Sempre que você tenta aprender algo, você tem que tolerar o sentimento de fracasso, de frustração, o sentimento de não conseguir tão bem, o sentimento de estar oscilando em relação à aprendizagem. Então, no idioma, por exemplo, às vezes eu estou olhando para uma palavra que eu já li dezenas de vezes, que a professora já me ensinou em diversas aulas e eu não lembro a pronúncia ou a tradução naquele momento. Mas é me expondo mais uma vez aquela palavra, mais uma vez aquela frase, mais uma vez aquele contexto, que eu vou conseguir aprender em algum momento, que eu vou memorizando melhor. Se eu fico com receio, com constrangimento ou não quero passar por isso, provavelmente eu vou atrasar o meu processo de aprendizagem. Então, inevitavelmente, o desenvolvimento em qualquer área da vida, ele precisa nos expor a esse desconforto. E nós precisamos tolerar esse desconforto para o nosso crescimento. A segunda lição, complementar inclusive a essa primeira, é que o processo de aprendizagem requer método. E claro, nesse caso, aprender russo com uma professora que é nativa, que ela é de fato russa e mora no Brasil porque é casada com um brasileiro, isso me ajuda muito, porque aí eu consigo entender na prática algumas peculiaridades assim da própria cultura e também do idioma. A terceira lição, essa muitos pacientes meus ouvem constantemente, é que embora o nosso desenvolvimento precise de disciplina, de método, a gente também precisa de descanso, de tempo para restaurar a energia. Então, óbvio, eu tenho uma rotina aqui muito exaustiva por conta das diferentes atividades que eu desempenho. Se eu quiser fazer 5, 10 aulas por semana, eu até posso ter uma aceleração do contato com o idioma, mas se eu não tiver tempo para dormir de fato, para descansar, para deixar meu cérebro restaurar e absorver aquele conteúdo em forma de memória de longo prazo, eu não vou estar aprendendo de fato. Então sim, eu tenho que treinar, tenho que ter imersão, tenho que praticar, mas eu também tenho que deixar o meu cérebro se recuperar, porque aí sim eu vou de fato aprendendo. A quarta lição, então, é sempre mais fácil a gente aprender se estiver recebendo o suporte e a orientação de uma pessoa que já sabe aquilo que a gente quer aprender. Nesse caso, fazer uma aula particular de russo sempre vai tornar o processo de aprendizagem muito melhor, muito mais prático, muito mais efetivo de fato, do que tentar aprender de forma autodidata. Embora a exposição ao idioma de forma autodidata, para fazer aquela imersão e tudo, complementa. Mas eu vejo que na prática, assim, aquele direcionamento que a gente só tem em uma aula particular, ele faz toda a diferença para quem quer de fato aprender. Então, fica a recomendação, inclusive, para quem quer aprender russo, entre em contato com a professora Ekaterina, a Russa Mais Russa, tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube. Vocês vão ter acesso aos e-books que ela já produziu. Agora, recentemente, ela postou um dicionário da língua russa e também a informações sobre como funciona a aula particular dela. A quinta lição, e essa é muito valiosa para pessoas com pensamentos autodepreciativos, pessoas que estão em estados deprimidos, pessoas muito ansiosas, pessoas com uma autocobrança muito rígida, pessoas com um padrão assim muito severo, muito autodepreciativo. Muitas vezes a gente alimenta pensamentos autodepreciativos simplesmente por dar muita ênfase às nossas falhas e aquilo que falta, e por ignorarmos aquilo que nós já temos, ou no caso do russo, aquilo que nós já sabemos. Recentemente, em uma aula, ela me apresentou um texto assim que tinha, sei lá,
umas 20 linhas, assim, umas frases bem complexas, e eu fui entendendo, claro, uma ou outra palavra eu não sabia, não conhecia, eu não lembrava, mas eu consegui entender o contexto geral. E, coincidentemente, naquela semana, eu estava me sentindo muito frustrado com o meu desempenho, com a minha performance nas aulas. Mas, sem perceber, eu já havia conseguido absorver, assim, grande parte do conhecimento. Então, isso é muito importante. A gente precisa, em tudo na vida, ajudar o cérebro a perceber também aquilo que nós já construímos de positivo. Eu sempre falo para pessoas que estão passando por situações de muita preocupação, de muita angústia, pessoas que estão passando por momentos depressivos, assim, de tristeza mesmo, ou até com sintomas depressivos propriamente dito, eu sempre ajudo a corrigir esse pensamento, esse filtro mental muito focado no negativo. Então, sim, existem situações negativas na nossa vida, existem coisas ruins, existem problemas, a gente tem que encarar isso para conseguir resolver, mas a gente pode e deve também ajudar o nosso cérebro a perceber aquilo que é positivo, aquilo que é benéfico. Sexta lição, isso é essencial para aprender qualquer coisa na vida, nesse caso o idioma, sempre a gente tem mais motivação quando tem um propósito bem definido. Então, assim, eu vou aprender um outro idioma, mas por quê? Então, assim, isso vai me ajudar profissionalmente? Eu vou conseguir, de repente, entender melhor as obras de um escritor que tenha sido importante para mim, tipo Dostoiévski, por exemplo. Eu vou conseguir ter acesso aos originais futuramente e ler na prática e conseguir entender ainda melhor o conteúdo, a profundidade das ideias dele. Ou, de repente, eu vou poder viajar para um outro país e vou poder falar com nativos, enfim. Qual é a finalidade desse aprendizado, né? Vai ter alguma vantagem profissional? É para o mestrado? É para fazer alguma coisa? Se a pessoa se expõe a aprender apenas por aprender, ela também vai conseguir. Mas, evidentemente, a motivação é diferente. Então, quando você lembra de um propósito bem definido, para qualquer que seja o seu hábito, você sempre vai ter mais motivação, mais resiliência e, portanto, a sua capacidade de foco e disciplina aumenta. E isso serve para tudo. As pessoas que querem parar de procrastinar, as pessoas que querem ser mais produtivas, as pessoas que querem desenvolver habilidades psicológicas, comportamentais, se elas têm um propósito bem definido, se elas querem aprender aquilo para resolver um conflito no relacionamento, um conflito familiar, para se desenvolverem profissionalmente, e elas lembram desse propósito, elas conseguem ter mais motivação, no nível saudável, claro, para ter a disciplina necessária. E por fim, não podia deixar de citar o grande Ivan Esquerdo quando ele fala que o cérebro aprende melhor quando se emociona. E aí, durante as aulas, eu tenho contato com algumas músicas, com algumas séries, até um desenho animado típico da cultura russa, recentemente a professora compartilhou, e isso faz diferença. Quando a gente consegue entrar em contato com elementos culturais, assim, com coisas que são mais... que estimulam mais emoções mesmo, seja uma letra de uma música que tem uma grande reflexão, que nos faz pensar a respeito de algo, seja uma música que você de repente gosta da melodia, gosta da voz do cantor, você começa a assistir uma série que é interessante, que é envolvente, tudo isso te dá mais facilidade para ficar imerso de fato naquele idioma. E isso vale para tudo na vida. Quando o cérebro se emociona, quando o cérebro produz emoções positivas, emoções intensas, é muito mais fácil que ele memorize aquela informação e memorize aquele conteúdo. Então, a dica é, claro, se você está tentando aprender algo, seja um idioma, seja uma tarefa, seja um estudo da faculdade, qualquer coisa, um esporte mesmo, quanto mais aquele contexto de prática te expuser a emoções positivas, mais o cérebro vai direcionar atenção e energia para aquela tarefa. Então, fica aí a recomendação. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, tá? Que são 7 lições de psicologia que o próprio fato de aprender o russo me faz reviver, me faz lembrar. Queria compartilhar com vocês. E, novamente, só para finalizar, quem tem curiosidade pelo idioma russo, pela cultura russa, quem quer aprender o russo de fato e estiver precisando de um método e do suporte, da orientação de uma pessoa realmente qualificada para isso, entre em contato com a professora Ekaterina, a russa mais russa, ela vai ajudar vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.